Bom dia! Vamos começar mais um milagre da manhã. Sente-se confortavelmente. Feche os olhos. Respire profunda e lentamente. Inspire pelo nariz e expire pela boca. Faça sua barriga expandir enquanto inspira. Inspire pelo nariz lentamente, contando até 3. Segure o ar, contando até 3. 2, 3. Solte o ar lentamente pela boca, contando até 3. 2, 3. Sinta seus pensamentos e suas emoções se acomodando enquanto se concentra na respiração. Inspire pelo nariz lentamente. 2, 3. Segure o ar. 2, 3. Solte o ar lentamente pela boca. 2, 3. Esteja ciente de que, quando tenta acalmar a sua mente, pensamentos ainda virão. Apenas os reconheça e deixe-os ir embora. Inspire pelo nariz lentamente. 2, 3. Segure o ar. 2, 3. Solte o ar lentamente pela boca. 2, 3. Vá aos poucos, sem esforço, deixando os pensamentos para trás. Mergulhe em si mesmo, no aqui e agora. Esse é o instante para estar plenamente presente neste momento. Continue a seguir sua respiração. Imagine estar inspirando energia positiva, amorosa, tranquila e expirando todas as suas preocupações e estresse. Desfrute o silêncio, desfrute o momento, apenas respire. Inspire paz, segure o ar. 2, 3. Expire tristeza. Inspire amor. Segure o ar. 2, 3. Expire mágoa. Inspire saúde. Segure o ar. 2, 3. Expire doença. Inspire confiança. Segure o ar. 2, 3. Expire insegurança. Inspire fé. Segure o ar. 2, 3. Expire raiva. Inspire alegria. Segure o ar. 2, 3. Expire depressão. Continue respirando lentamente. Puxe o ar pelo nariz. 2, 3. Segure o ar. 2, 3. Expire o ar pela boca. 2, 3. Agora, bem devagar, comece a mexer as pontas dos dedos das mãos. Comece a mexer os dedos dos pés. Comece a escutar os sons em volta de você. E vamos partir para a nossa próxima etapa. Você vai continuar com os olhos fechados, apenas escutando com bastante atenção. Nós vamos começar a nossa próxima etapa, são as afirmações positivas.
Vamos lá? Afirmações positivas para o sucesso. Estou disposta a soltar o padrão em minha consciência que criou esta condição. A minha alegria faz com que eu expresse os meus talentos e habilidades, e eu agradeço por este emprego. A alegria que minha carreira me proporciona reflete-se na minha felicidade. Tomar decisões é fácil para mim. Acolho novas ideias e cumpro o que digo. No trabalho, os meus colegas e eu nos incentivamos para alcançar o crescimento e o sucesso. Ao acordar, planejo um bom dia. A minha expectativa atrai experiências positivas para mim. O emprego perfeito está à minha procura e cada vez mais próximo de mim. Acredito sinceramente que estamos aqui para nos abençoar uns aos outros e nos ajudar a prosperar. Os meus atos refletem esta crença. Fico à vontade quando falo em público. Tenho confiança em mim. Quando tenho problemas no trabalho, procuro ajuda. Eu crio um clima agradável no trabalho. Sei que há leis que regem o universo e uso essas leis em todas as áreas da minha vida. Sei que quando dou o melhor de mim no trabalho, a recompensa surge de inúmeras formas. Quando chega a hora de ter um novo emprego, o cargo perfeito surge facilmente. As dificuldades são oportunidades de crescimento. Eu uso essas oportunidades como passos em direção ao sucesso. Sou o ator principal do meu filme. Também sou realizador. Crio papéis fascinantes para mim no meu ambiente de trabalho. Tenho facilidade em lidar com os superiores e por isso sou sempre respeitado. Trabalhar em conjunto faz parte do sentido da vida. Adoro as pessoas com quem trabalho. Mereço ter sucesso na carreira e consigo isso agora. Tenho um interesse sincero em todas as pessoas que vou encontrar hoje no trabalho. Consigo encorajar quem trabalha comigo. O meu trabalho propicia o desenvolvimento de todo o meu potencial. Tenho sucesso em tudo o que faço. Tenho um potencial ilimitado. No meu caminho só existem coisas boas. É um prazer estar no meu local de trabalho. Os meus colegas e eu nos respeitamos. Eu posso ter sucesso. Eu sou um sucesso. Eu mereço muito sucesso. A minha alegria faz com que eu expresse os meus talentos e habilidades, e eu agradeço por este emprego. Eu mereço ter o meu lugar no mundo. Eu sou um sucesso em tudo o que me proponho a fazer. Eu posso, eu consigo, eu mereço. Eu posso ter sucesso, eu sou um sucesso, eu mereço muito sucesso. Eu posso ter sucesso, eu sou um sucesso,
Eu mereço muito sucesso. Eu posso, eu consigo, eu mereço. Para visualizar, continue com os olhos fechados. Imagine exatamente aquilo que você deseja realizar. Veja, sinta, ouça, toque, saboreie e cheire cada detalhe da sua visão. Veja a si mesmo atingindo seus resultados. Imagine a reação da sua família, amigos e das pessoas à sua volta. Não se esqueça da sua expressão de felicidade e vitória. São 5 minutos. Vamos lá?
Agora é o nosso momento de leitura. Vamos lá? A fascinante construção do eu. Aprender a não gravitar na órbita dos outros é fundamental para ter uma mente livre. Até psicólogos bem treinados podem se deixar invadir de maneira angustiante pelos seus filhos, parceiro, amigos. Reitero, ninguém tem o poder de nos ferir, a não ser que permitamos ou que haja lesão física. A virtualidade dos pensamentos nos liberta e nos protege, mas não sabemos usar essa proteção. Se o eu dos professores em todas as escolas do mundo fosse equipado com esse conhecimento, eles resolveriam com muito mais facilidade os conflitos em sala de aula, diante de um aluno que o agride, em vez de agir unifocalmente pelo fenômeno ação-reação. Ele se protegeria e o surpreenderia com um raciocínio complexo, tal como: apesar de ter me decepcionado, eu aposto em você. Você não é mais um número na classe, mas um ser humano único e com um grande potencial para se superar. Além de preservar, o professor provocaria o psiquismo do aluno agressor, estimularia o fenômeno RAM a arquivar janelas Light duplo P nas regiões mais nobres e centrais da memória dele. E estas estruturariam o processo de formação da personalidade do aluno. Formariam uma mente saudável e altruísta. Um educador que conhece os mecanismos de funcionamento da mente e os utiliza poderia prevenir suicídios, homicídios e a formação de psicopatas. Infelizmente, encontrei alunos traumatizados por alguns de seus professores, a ponto de não conseguir fazer provas, ler em público e expressar suas ideias com liberdade e conforto. A virtualidade, as variáveis e a verdade. Vamos retornar à metáfora da pintura. Imagine que ela tem uma bela paisagem. As imagens das nuvens, lago, montanhas representam os pensamentos antidialéticos. Em toda a descrição ou discurso sobre sua estética, feito por admiradores ou por críticos, representam os pensamentos dialéticos. Diante disso, pergunto: o que é essencialmente real? A contemplação das imagens, as descrições feitas por admiradores ou as críticas realizadas por especialistas? Nenhuma. De fato, não há nuvens, lagos e montanhas, nem as descrições são verdadeiras. Mas críticas bem fundamentadas não são reais? Depende do que definimos como verdade ou realidade. Se a realidade tiver o significado de verdade irrefutável, de natureza concreta do objeto descrito ou pensado, as descrições e críticas jamais serão reais. Os únicos elementos reais são os pigmentos da tinta e a estrutura do quadro. Nessa metáfora, os pigmentos da tinta, como comentei no capítulo anterior, representam o pensamento essencial, que é inconsciente, e o quadro representa a mente humana. Por ser substancial, é o pensamento essencial que fundamenta a produção dos pensamentos conscientes e virtuais, sejam eles dialéticos, sejam antidialéticos. Não sabemos como ocorre esse processo no inconsciente. Os pensamentos essenciais funcionam como matrizes ou como pista de decolagem para os pensamentos conscientes se libertarem. Quando assistimos a um filme, não temos a consciência das ondas eletromagnéticas, mas apenas dos personagens e ambientes criados a partir delas.
Nessa metáfora, as ondas representam o pensamento essencial e os personagens e suas falas. Os pensamentos conscientes. Os pensamentos dialéticos, por mais criteriosos que sejam, são sistemas de intenções que tentam conceituar, definir, teorizar, esquadrinhar o objeto pensado, mas jamais atingem a sua realidade. Nenhuma tese, postulado ou informação, por mais científico que seja, é essencialmente verdadeiro. Entretanto, se as informações foram produzidas com pesquisas, numerologia, análise de dados e sistemas comparativos, poderão ser consideradas verdades científicas, portanto, passíveis de verificabilidade e de aceitabilidade universal. Mas, independentemente de todos os critérios, se estudarmos a natureza e a lógica da construção do conhecimento, saberemos que a verdade científica não é a verdade essencial, absoluta, eterna. Esses dias, um amigo, professor de medicina, brilhante cirurgião, especialista em transplante de pâncreas, disse-me que, na verdade, na sua área de conhecimento, muda com muita rapidez. Excetuando a matemática, a verdade irrefutável é um fim inatingível na ciência. Um ser humano que conhece os mecanismos de formação do eu e as limitações do pensamento consciente sempre será um democrata das ideias, sempre estenderá a mão aos que pensam diferente dele. Há muitos pequenos ditadores nas empresas, escolas, sociedades, porque eles desconhecem o funcionamento da mente e os mecanismos que constroem o eu. Jamais uma tese ou crítica jornalística, política, literária, artística tem caráter verdadeiro. Muitos críticos estão despreparados para exercer crítica. Ainda que sejam peritos na sua área de atuação, carregam nas palavras, agem como pequenos deuses que hasteiam a bandeira da verdade. Toda crítica deveria conter obrigatoriamente essas expressões técnicas. Eu penso, eu creio, em minha opinião. Caso contrário, jornais e revistas serão autoritários, mesmo em sociedades democráticas. E não poucas vezes o são, ainda que não intencionalmente. Os críticos deveriam saber que seus textos, além de contaminados pelo momento histórico, cultural, emocional, são fundamentados na realidade virtual e não na realidade essencial do objeto criticado. Ainda que não perceba, o crítico fala muito mais de si mesmo do que do objeto que descreve, seja este um filme, um livro ou uma obra de arte. Ambos vivem solitariamente. Entre um crítico e o objeto criticado, há um anti-espaço virtual que só pode ser aproximado com critérios inteligentes e alicerçados na democracia das ideias. Mas em que faculdade de jornalismo se ensinam as armadilhas do pensamento e os papéis fundamentais do eu? Essas armadilhas ocorrem em todas as esferas profissionais, em destaque aquelas que há um trabalho intelectual intenso e saturado, por altos níveis de estresse. Lembro-me de que um diretor de uma grande companhia de petróleo me pediu que orientasse seu time de geólogos. Por estarem apreensivos e quererem se destacar na companhia, alguns deles gastavam mais de 50 milhões de dólares para perfurar um poço com baixa probabilidade de conter petróleo. O eu, sob as labaredas da ansiedade, pode dar um caráter real ao pensamento virtual. O eu não é virtual, mas um fenômeno real, concreto, tal como a emoção ou os demais fenômenos que leem a memória. Mas como centro consciente da psique, como gestor da mente humana, ele usa o pensamento virtual para conhecer a si e ao mundo, e para se expressar.
O problema ocorre quando o eu, desconhecendo a natureza dos pensamentos, dá um crédito fatal a eles. Uma barata pode se transformar num monstro, embora seja inofensiva. Um avião pode ser perturbador, embora estatisticamente seja o meio de transporte mais seguro. Certa vez, uma mulher que amava muito seu parceiro brincou com a sexualidade dele. Disse que ele não era homem. O eu dele, emocionalmente imaturo e machista, sentiu-se profundamente ofendido. Deu crédito fatal à brincadeira da mulher e procurou se vingar dela. Traiu-a e contou por que a traiu. Transformou uma relação razoavelmente estável numa relação conflituosa à beira da falência. Há muitas pessoas que têm uma idade emocional atrasada em relação à sua idade intelectual. Intelectualmente, elas têm 25, 30, 40 ou 50 anos de idade, mas emocionalmente não passam de adolescentes. Tudo ocorre às mil maravilhas no campo da razão, mas quando adentram o terreno da emoção, afundam-se. Possuem, em muitos casos, um bom raciocínio lógico, mas não sabem ser contrariadas, criticadas, sofrer perdas, frustrar-se ou decepcionar-se. O eu comete erros grosseiros quando se torna um menino para administrar os focos de tensão no campo afetivo, social e profissional. Nesses focos, constrói crenças falsas e toma atitudes inadequadas. Gerenciar a ansiedade é fundamental para fazermos escolhas inteligentes. A ansiedade tem nos deixado um débito nas relações sociais, débito de generosidade, compreensão, paciência, tolerância. Não conheço uma pessoa que não tenha tais débitos com aqueles que mais ama. E não poucas têm um débito enorme consigo mesmas. Têm uma péssima relação com seu próprio ser. Causas da socialização. Quais as causas da nossa socialização? Por que o Homo sapiens não consegue viver só? Porque o ser humano não se isola. Mas os autistas não se isolam? Sim, mas não porque querem, e sim porque os mecanismos de construção do seu eu estão comprometidos, por terem um déficit na atuação do fenômeno RAM. E, consequentemente, um déficit na formação da MUC e da ME. E, consequentemente, um déficit na contração da construção de pensamentos, imagens mentais e fantasias a partir do fenômeno do alto fluxo. Se produz também um déficit na formação do eu e de suas pontes sociais. O resultado é o isolamento social, com o aumento dos níveis de ansiedade, expresso por movimentos repetitivos. Se o córtex cerebral de uma criança autista estiver preservado, podemos usar a técnica da teatralização da emoção constantemente para desbloquear a atuação do fenômeno RAM, superelogiando cada gesto positivo, ou demonstrando entristecimento quando a criança nos decepciona, mas sem jamais usar a punição. Essa técnica, se repetida diariamente, diversas vezes, por todas as pessoas que têm contato com a criança autista, é decepcionante porque muitas não colaboram. Pode contribuir para formar um pool de janelas na MUC, capazes de estimular o fenômeno do alto fluxo, promover ainda que com limites a construção do eu e financiar pontes sociais razoáveis. Excetuando doenças como a dos autistas, o ser humano é marcadamente um ser social. Mas os anacoretas, budistas, monges, não se enclausuram? Sim, eles se enclausuram para fins místicos. E, ainda que não convivam com ninguém fisicamente, convivem com muitos personagens
construídos em seu psiquismo. Criam, inclusive, complexas situações sociais em seu imaginário. E os pacientes psicóticos, eles não se isolam? Não, a não ser que tenham uma depressão gravíssima, catatônica, em que seus pensamentos são embotados. Frequentemente, os pacientes em surto psicótico têm uma riquíssima socialização em seu psiquismo, mesmo que perturbadora. Ainda que tenham perdido os parâmetros da realidade, constroem em seus delírios e alucinações múltiplos personagens para romper o cárcere da solidão social da consciência virtual. Há 3 grandes causas que financiam a socialização humana, e elas alicerçam 4 tipos de solidão. Vou comentar sinteticamente essas causas e me ater neste livro aos tipos de solidão. A primeira causa da socialização envolve as necessidades afetivas, a busca de proteção e a promoção da sobrevivência. Há inumeráveis causas nessa primeira classe, e levantá-las é um raciocínio de mediana, não de alta complexidade. A cooperação social, as atividades profissionais e as relações interpessoais reforçam os mecanismos de recompensa, prazer, segurança, proteção, troca. A segunda grande causa da socialização humana se deve às matrizes de janelas na MUC, Centro Consciente da Memória, e na ME, Periferia Inconsciente, que fundamentam a arquitetura, a representação e, consequentemente, a importância das pessoas. Não nos relacionamos com as pessoas apenas porque elas existem e são concretas, mas também porque estão representadas e têm significados em nossa memória. Se um pai precisa aumentar muito o tom de voz para se fazer ouvir, é porque sua imagem foi mal formada nos solos da memória dos seus filhos. Se tivesse sido bem formada, um tom de voz brando bastaria para obter um grande impacto emocional. Professores que precisam gritar ou se esgoelar em sala de aula para serem ouvidos também não foram bem construídos na MUC e ME dos seus alunos. As pressões, as ameaças de punição, as comparações de um aluno com outro, usadas por muitos mestres, são reflexos da debilitada arquitetura desenhada no psiquismo dos seus educandos. Não há dúvida de que nesses tempos modernos, pautados pela intensa ansiedade decorrente da síndrome do pensamento acelerado, pelo consumismo e pelo excesso de atividades, é muitíssimo difícil realizar esse desenho psicoarquitetônico. Falando especialmente sobre a MUC, ela é a área mais importante para subsidiar os raciocínios corriqueiros usados nas relações sociais diárias, tanto unifocais, lógico-lineares, como multifocais, abstratos, indutivos e dedutivos. Para desenvolver o raciocínio matemático acadêmico, o eu usa determinados grupos de janelas que estão agrupados no córtex, mas para um raciocínio interpessoal exige leituras multifocais. Algumas pessoas são ótimas para desenvolver um raciocínio lógico linear, mas não sabem interpretar sentimentos, perceber a dor dos outros. Outras são excelentes para tecer críticas políticas, mas são inábeis para tecer críticas interpessoais e construir relações saudáveis. Elas não conseguem encantar, envolver e influenciar seu parceiro, filhos, amigos, colegas de trabalho, porque têm uma MUC social reduzida. As pessoas autoritárias, inseguras, desconfiadas, portadoras de complexos de inferioridade, são frequentemente vítimas de uma MUC social contraída. Não poucas delas têm altíssima cultura acadêmica na MUC. São ilibados médicos, advogados, executivos, engenheiros, mas sempre enfrentam conflitos nas relações sociais.
não possuem uma quantidade de janelas saudáveis para subsidiar a capacidade de elogiar, se doar, reconhecer erros, pedir desculpas, expressar suas intenções claramente, captar sentimentos, promover quem está ao seu redor, mas é possível se reconstruir. As pessoas gravemente tímidas, devido à contração da MUC social, têm uma socialização fragilizada e frequentemente vendem mal a própria imagem. Muitas são pessoas humildes, afetivas, preocupadas com a dor dos outros, mas passam a imagem de orgulhosas, insensíveis e alienadas. Fazer terapia, teatro, curso de oratória pode ajudá-las muito, mas poderão dar um salto na sociabilidade de seu eu se treinarem diariamente a arte de perguntar: você precisa de algo? O que eu posso fazer para ajudá-lo? Machuquei-o de alguma forma? A arte de dialogar sobre suas experiências e a arte de elogiar. Os mecanismos de construção global da memória representam a segunda grande classe das causas que financiam a socialização do Homo sapiens. Levantar essas causas e compreendê-las é um raciocínio de densa complexidade multifocal. A terceira grande classe de causas da socialização se deve à solidão social paradoxal da consciência virtual. Aqui se exige um raciocínio de altíssima complexidade. Em primeiro lugar, porque solidão é paradoxal, porque de fato é um paradoxo, um contraste. Estamos fisicamente próximos das pessoas, mas infinitamente longe delas. Por serem virtuais, os pensamentos conscientes, sejam dialéticos, sejam antidialéticos, produziram uma inimaginável solidão. Estamos socialmente sós, sempre sós, invariavelmente sós, mesmo que rodeados de milhões de pessoas. Não temos consciência dessa solidão, mas sentimos suas labaredas a cada instante. Produzimos milhares de pensamentos, criamos personagens nos sonhos e no estado de vigília, construímos inumeráveis relações interpessoais. Enfim, somos marcadamente seres sociais, como tentativa constante de superar a barreira da consciência virtual, transcender a comunicação mediada, dialética. Pais e filhos, professores e alunos, casais, amigos se relacionam frequentemente, não apenas para satisfazer as necessidades afetivas de cooperação social, a sobrevivência ou porque tem sua representação arquivada na sua memória, mas também para romper as barreiras e superar a dramática distância imposta pela consciência virtual. Temos consciência virtual deles, mas não temos sua realidade concreta, sua essência. Lembre-se da metáfora do quadro. Temos a imagem antidialética e a descrição e a definição, o conceito dialético, mas não os pigmentos da tinta. Por mais próximo que estejamos deles, ainda estamos em universos paralelos, virtualmente separados. Não estranhe essa frase, mas reflita sobre ela. A impossibilidade da incorporabilidade da substancialidade psíquica dos outros pela racionalidade na esfera da virtualidade produz mundos paralelos, onde estamos próximos e infinitamente distantes. Como esse assunto é de extrema complexidade, vou discorrer agora sobre os 4 tipos de solidão para explicá-los melhor. Embora os 2 primeiros tipos de solidão, a solidão social e o autoabandono, também ocorram pela barreira da consciência virtual. Os 2 últimos a atingirão frontalmente. Agora é o nosso momento de escrever. Nessa etapa, você pode escrever sobre seus sonhos, planos, família, ideias, descobertas, realizações, sucessos, lições aprendidas, os resultados que você
se compromete a criar para hoje. Você pode escrever também o que você aprendeu ontem, o que você vai fazer hoje, para quando chegar no final do dia, você ler e para saber se você realmente cumpriu o que você se propôs. São mais 5 minutinhos. Vamos lá?
Muito bem, agora nós vamos para a nossa próxima etapa. Agora é o nosso momento da atividade física aeróbica. Nessa última etapa, é preciso acelerar a frequência cardíaca. Pode ser com polichinelos, flexões abdominais ou dança. Vamos lá? São 20 minutinhos. Então, vamos movimentar? Até amanhã!